eu vi uma pesquisa recente, não vou dizer que é não tão recente, mas de uma tribo africana, que eles tinham mutação genética ou tinham uma condição genética de ter TDAH. Por quê? Porque eles precisam fazer muita coisa. Ele precisa caçar, precisa defender a vila, precisa cuidar das pessoas, um monte de coisa para fazer. Então desenvolveu isso, até a questão do sono. Eles não podiam dormir tão bem, porque o que acontece? Se você dormisse muito profundo, você não ouvia o estampido ali, o estalinho do galinho quebrado, tem algum bicho chegando para te pegar, você tem que estar atento, já dificultava o sono. Aí, então, todas essas coisas, beleza. Aí, só que eles viviam bem nisso, tá? Por quê? Porque era assim que eles foram, né? Eles sobreviveram e foram desenvolvidos, vamos dizer assim, por meio dos milhares de anos ali, né, da existência desse povo. O que aconteceu? Pegaram algumas dessas pessoas que iam bem nessas condições e colocaram numa vila para fazer trabalhos parados. Tipo, sentado para resolver coisa, igual a gente faz. Cara, eles começaram muito mal. Por quê? Porque a mente deles estava acostumada a fazer, pular de uma coisa para outra, estar sempre atento com alguma coisa que estava chegando em perigo e tal. E eles notaram isso. E o que é o resultante dessa pesquisa? Daí eu vou deixar para vocês falarem e darem a parte aí, porque tem a ver com essa questão da tecnologia e de como é que ela treina a nossa mente para essa história. Depois a gente vai falar um pouquinho do como a gente resolve, né? Mas qual que é o resultado da pesquisa que foi muito legal? O TDAH, ou esse treinamento mental que a gente acabou se desenvolvendo, ele tem alguns tipos de trabalhos, alguns tipos de funções ou tarefas em que ele vai muito bem. Ou seja, a pessoa, ela como se tivesse quase um superpoder para certas coisas. Inclusive, tem até um instituto nos Estados Unidos que eles é meio beneficente assim, e eles acham tarefas de funções de trabalho para pessoas neurodivergentes, com TDAH, talvez algum nível grau de autismo e tal, e onde essas pessoas vão muito bem. Olha que interessante. Então a gente assim, duas coisas. Como é que a gente, eu quero que você fale um pouquinho do TDAH, se tem a ver esse excesso que ele está vivendo com esse excesso de estímulo, com o excesso de diagnóstico. E se o que eu estou falando, de que, putz, talvez a pessoa possa aproveitar isso para alguma coisa, que coisas são essas que elas podem aproveitar a mente dela? Eu acho que tem um pouquinho de cada, viu. Eu acho que tem mais diagnóstico, porque a medicina vai avançando, a gente vai ficando mais sensível, já tendo mais ferramentas para diagnosticar. Então a gente acaba realmente um monte de doenças, se for pensar, elas começaram a aparecer cada vez mais. Tem coisas que são, putz, ela realmente está aparecendo mais e tem coisas que são, opa, ela também está sendo diagnosticada melhor, né. Tecnologia avançando e a gente identificando um pouquinho mais. Além disso, entra também que as pessoas estão mais alertas para isso. Antes, putz, tinha gente que nem tinha ouvido falar disso. De repente agora eu sei, eu já ouvi falar de TDAH, por exemplo. Pô, será que eu tenho? E aí aparece pra você ainda no celular, você tá mexendo no Instagram ou mexendo em alguma coisa, ó, você quer fazer o teste pra ver se você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Clica aqui e você faz. Aí você vai lá, clica, você fala: "Nossa, tenho todos os sintomas". Eu acho que também existe o que você comentou, Chuck, do nosso dia a dia estar, entre aspas, "exigindo" isso mais, tipo, o comportamento adequado hoje em dia é como o Fer falou, putz, é responder rápido as mensagens, você tá sendo produtivo, é dar atenção, ouvir um áudio rápido e já responder, putz, você tem o checkzinho azul ali do WhatsApp, fala: "Putz, ele viu minha mensagem e não me respondeu ainda, putz, deve ser alguma coisa grave", ou se não, putz, ele não quer falar comigo, já começa aquele monte de coisa. Diagnósticos a mais, tecnologias a mais pra gente ir mexendo tudo junto, esse falso conceito de você mais eficiente, que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo, aí estressa, né? E remédios, né? Porque tem remédio para tudo hoje em dia, né? Aliás, tem os remédios mágicos que você toma, você fala: "Nossa, eu consigo ficar focado, eu consigo fazer tudo e eu fico produtivo", e aí fala: "Ah, dá me passa esse remédio". Não é pra qualquer um, tem que ter um motivo pra ele, cobra um E a gente está preço. perdendo a nossa produtividade, né? O que o Iga falou de ter que responder rápido, isso faz com que a gente tenha menos capacidade de resolução de problemas. Porque é mais fácil eu mandar uma mensagem para o Rico para perguntar como que eu vou fazer uma coisa que ele faz melhor que eu, do que eu desenvolver uma forma de fazer. E isso é uma habilidade que a gente tinha muito boa, de a gente realmente produzir uma forma diferente de fazer. Muitas cobertas da humanidade foram feitas assim. Eu sei que aquele cara fez tal coisa, mas eu não sei como. Deixa eu ver de um outro jeito. E a gente evolui. A ciência é assim. Daí, quanto mais a gente fica nesse de responder, mandar mensagem, pior é. E uma coisa que o Iga falou que é brilhante, é bem esse ponto, é a gente está diagnosticando mais, sim, e tem um outro ponto. O TDAH não deixa de ser um transtorno psiquiátrico, psicológico, de certa forma. E nos últimos 15 anos, principalmente, 14, né,
a gente começou a ter menos tabu com essas coisas. Que antes você falasse para alguém, eu vou passar no psicólogo, eu vou passar no psiquiatra, eu vou no neurologista, eu acho que eu tenho TDAH, Fala, você talvez tá louco? você fosse expulso de casa, talvez o seu nome não constasse mais na herança da sua família. É uma situação também que mudou. Ou no meio de E trabalho que era considerado como frescura, né? Isso é frescura. exato. E como o Charles falou das vilas, só para encerrar aqui, Henrique, rapidinho, a gente tinha essa característica de cada um ter uma função e a gente vivia seguro, a gente se sentia bem. Mas com o passar dos tempos, anos 70 teve uma mudança, anos 90 teve outra mudança, vou até citar, Washington Oliveto, lembra disso? Então as crianças brincavam na rua. A partir dessa data, não vou deixar meu filho na rua que ele pode ser sequestrado. Anos 2000, a questão de abuso infantil, não vou deixar meu filho na rua que pode acontecer tal coisa, não vou deixar ele no grupo da igreja, que seja, que pode acontecer tal coisa. E a gente parou de ter essas relações interpessoais. Então as crianças, elas pararam de brincar, elas pararam de sair na rua. E isso reflete no adolescente, reflete no adulto. Claro, não são todas as famílias, não são todos os locais que eu estou falando isso e se aplica, mas realmente mudou. Quando a gente fala em brincar, não é brincar no celular, não é brincar no videogame, é brincar, é sair, é se mexer, é se divertir. E isso é muito mais primário do que a gente pensa. O brincar é uma atividade do cachorro, é uma atividade do macaco, é uma atividade do cavalo. Todo ser vivo, principalmente os mamíferos que têm um pouco mais de sentimento envolvido, brincam e faz parte do desenvolvimento. Se a gente parar para pensar que as nossas crianças hoje, elas não brincam, elas são receptoras, elas ficam vendo um videozinho no celular, elas ficam mexendo a mãozinha e esse é o máximo de devolutiva que elas dão. Então nós estamos tendo uma alteração do tal do TDAH genético, que o Charles falou agora há pouco, que é genético, claro, tem bagagem genética, mas eu preciso expressar o gene. Todo gene que eu tenho, eu posso expressar ele ou não. E pior do que eu estar expressando mais por esses estímulos, tem pessoas que às vezes nem têm a tal bagagem genética, mas elas estão sendo forçadas pelo estilo de vida a colocar essa câmera, né, Charles?